No Brasil, o desemprego já atingiu quase 12 milhões de pessoas. Para superar a crise, uma das alternativas para muitos brasileiros é abrir o próprio negócio. A Associação Aventura de Construir acompanha microempreendedores da periferia de São Paulo, oferecendo cursos, assessorias, acesso ao crédito e consultorias especializadas, tudo gratuitamente. Hoje recebemos no programa Silva Caironi, coordenadora geral da Aventura de Construir. Está no ar o Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania. Silva Caironi é formada em Economia pela Universidade Católica de Milão. Trabalhou em consultoria estratégica em diversas áreas na Itália e em entidades multilaterais. Tudo bem, Silvia? Tudo bem. Seja bem-vinda ao Observatório. Obrigada, muito. Silvia, com a crise aumentou muito a procura? Aumentou. Aumentou porque em muitos casos o que acontece é que as pessoas que ficam sem trabalho usam o próprio fundo de garantia, alguma poupança, pensando que é o momento no qual começar uma atividade própria. O que acontece é que a maioria das vezes estas pessoas não têm uma preparação, não têm um planejamento, não têm um plano de negócios, não têm metas claras definidas. Então, o risco é que aquele pouco dinheiro que eles tinham conseguido poupar, perde tudo. Então, nós entendemos que nesse momento a atividade que nós desenvolvemos é ainda mais significativa em resposta à necessidade que tem no Brasil neste momento histórico. Quais as dificuldades que os novos microempreendedores enfrentam para abrir o seu próprio negócio? Então, em primeiro lugar, eu diria identificação do que eles vão oferecer. No sentido que muitas vezes a ideia do que eles vão vender como produto, como serviço, nasce do que eles veem, mas não de um estudo, de uma análise profunda da necessidade do consumidor. Então, você encontra, uma rua onde tem 3 padarias, em um bairro com poucas pessoas que moram. Evidentemente, não é só um assunto de concorrência entre estas 3 atividades, mas também que não faz sentido, porque se investiu em algo que depois não tem uma sustentabilidade no tempo. Então, eu diria que a primeira dificuldade é identificar qual é o setor, qual é o escopo do próprio negócio, da própria atividade. Em segundo lugar, um assunto de planejamento, que é outra dificuldade grande que nós encontramos quando assessoramos os microempreendedores. Depois tem um aspecto de administração e gestão do microempreendimento. Muitas vezes se pensa que porque eu sei fazer um ofício, então eu posso montar um negócio. Só que tem todo o aspecto de administração, de gestão, que não é que não significa que porque uma pessoa sabe um ofício, sabe também esta outra parte. Em um mercado como o mercado atual, não se pode pensar de desenvolver uma atividade sem uma parte de gestão e administração, que vá da parte, digamos, de contabilidade, a parte de divulgação, a parte de desenvolver parcerias, a parte financeira. Então, é muito mais amplo e complexo. Né? Muito complexo. E é necessário que a atividade esteja ligada à formação da pessoa? Ou esse novo negócio pode ser uma coisa nova, completamente nova, até ausente daquilo que ele já sabe fazer, né? Que ele fazia no trabalho dele, né? Então, eu penso que não necessariamente uma pessoa precisa fazer o que já sabe fazer, mas precisa de humildade, no sentido, uma pessoa pode fazer um pequeno estudo de mercado, dar-se conta que tem muita possibilidade de sucesso na atividade, começar
a planejar aquela atividade e buscar parcerias para ser ajudado ou ser ajudada em desenvolver aquela atividade que nunca desenvolveu, nunca realizou, mas que através da ajuda, através assim, do que outros podem aportar, se pode desenvolver aquela ideia inovadora, não? Então, muitas vezes ser um microempreendedor significa saber articular aspectos diferentes. É muito mais importante saber articular aspectos diferentes que não ter a capacidade de um ofício. Dá para entender um pouco o que eu quero dizer? Como esses novos microempreendedores chegam até vocês? Como é essa união das duas partes nessa crise? E, claro, quase 12 milhões de pessoas no país, né, desempregadas. Então, em primeiro lugar, os microempreendedores que nós atendemos são a maioria da área da zona noroeste de São Paulo. E eles chegam até nós através, de um boca a boca, através de uma parceria que nós temos com duas grandes associações, que é a Associação dos Trabalhadores Sem Terra de São Paulo, que é uma associação que apoia todo um trabalho de moradia há 30 anos e permitiu a mais de 27 mil famílias de ter acesso à compra de um terreno, à construção de uma casa. E depois, através de outra associação que se chama Educar para a Vida, que permite acesso a pessoas pobres à universidade a custos baixos. E através disso já se formaram mais de 70 mil pessoas. Então, através desses dois grandes mundos, as pessoas chegam até o nosso trabalho. E isso é muito importante porque eles recebem informações de planejamento, de onde fazer isso, como. Um breve estudo, né, da realidade da comunidade onde ele mora, para que ele possa abrir o seu negócio de uma maneira adequada. Há também um aspecto psicológico, as pessoas chegam com a estima muito baixa. Né? Ok. Então, nós diria que o tipo de suporte que nós damos é a nível metodológico, pela primeira parte do que você falou. No sentido, por que digo a nível metodológico? Porque para nós é fundamental não substituir a pessoa. Então, a aventura de construir acredita no protagonismo do microempreendedor como pessoa que tem todas as capacidades para se desenvolver e desenvolver o próprio negócio. O outro aspecto que você mencionou, psicológico, é no momento de crise, não? Então, fizemos várias tentativas, não? E, antes de tudo, favorecer o relacionamento entre os microempreendedores. Então, nós damos palestras todas as semanas e normalmente os microempreendedores participam, porque o mesmo tema em 4 lugares diferentes, o mesmo tema em um mês que se repete em 4 lugares diferentes. Então, os microempreendedores começam a se conhecer entre eles, a se apoiar entre eles. Por exemplo, nós chamamos também grandes empreendedores do Brasil a contar a experiência deles também diante da crise. Então, compartilhar também a experiência, não ter medo do fracasso. O fracasso é uma possibilidade para aprender mais, para crescer mais. Então, compartilhar tudo isso é também uma possibilidade não somente de se enriquecer, mas de se fortalecer como pessoas que sabem encarar a realidade, até uma realidade difícil, como pode ser a realidade atual. Mas é através da companhia, né, que utilizar tentamos. A crise como uma ferramenta para a pessoa se desenvolver. Exatamente. Silvia, eu vou fazer um pequeno intervalo e volto dentro de instantes. Aguardem. Internacionalizar a economia afeta o seu emprego? Para onde vai o Brasil? Ter opinião sem análise é só repetição. Repetição, 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 repetição. Informação é importante. Análise é fundamental. Le Monde Diplomatique Brasil. Independente e crítico.
Voltamos com o Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania. Nesse bloco, Silvio, eu gostaria de conversar com você sobre essa importante rede que os novos microempreendedores fazem entre si, porque acabam realizando uma comunidade de solidariedade. E juntos eles podem crescer, né? E sair da crise. Então, eu não sei se, como já mencionava antes, são tentativas as que nós estamos fazendo, porque quando começamos a trabalhar com esses microempreendedores, um fator que resultou muito evidente era uma falta de confiança entre eles, apesar que moravam perto, nos mesmos bairros, e apesar que tinham construído juntos estes bairros, não? Mas como se no tempo esta confiança se tinha perdido, não? Então, essa possibilidade de colocar eles juntos, que também nas palestras nós favorecemos muito o método do trabalho de grupo e que a experiência de um possa enriquecer a experiência de outros. Então, nesse sentido, como você falava, finalizando a parte anterior, a crise pode se tornar uma oportunidade para se abrir mais. Isso é algo que nós sempre falamos para os microempreendedores. Você pode ver este momento como um desafio, como uma barreira, ou você pode ver isso como algo que estimula uma criatividade, um aprofundamento de conhecimento, um relacionamento que você não tinha até agora. Então, trabalhamos nesse sentido. O que uma iniciativa concreta que nós desenvolvemos é, o ano passado, nós criamos uma associação que foi reconhecida como CIP, que é a Aventura de Construir, e lançamos no mês de julho a possibilidade que os microempreendedores participem a esta associação como associados colaboradores. Por que fizemos isso? Porque nós sentimos a exigência de ficar mais perto deles, de entender mais quais são as necessidades deles, para responder melhor a estas necessidades. E depois, porque achamos que se eles podem se tornar como fatores multiplicadores de best practice dentro dos bairros onde eles moram e onde eles trabalham. Então, essas são, digamos, todas as tentativas que nós sempre tomamos a partir da realidade, no sentido que essa é parte do nosso método. Nós sempre queremos olhar os desafios, as oportunidades, a condição mesma que o microempreendedor está vivendo, as aspirações que o microempreendedor tem, e olhar tudo isso de forma conjunta para fazer uma projeção do empreendimento e da pessoa. Porque não se pode pensar em uma projeção sem partir dos dados da realidade, não? É despertar a confiança neles, é o principal desafio. Exatamente, exatamente. E nesses 3 anos e meio de trabalho, foi evidente que foi acontecendo. Aos poucos, isso foi acontecendo. E assim surpreende, porque quando, por exemplo, lançamos esta proposta de associados colaboradores, eram eles mesmos, os microempreendedores, que se convenciam um com o outro que valia a pena apostar por esta iniciativa. Você tem uma experiência internacional com esse trabalho. O desafio aqui no Brasil se apresenta como? Então, bom, eu não tenho uma experiência internacional com esse trabalho em específico, no sentido que a experiência que eu tenho a nível internacional abarca também outros temas, não? Mas o que eu vejo como especificidade aqui no Brasil é como dizer, a criatividade muito particular, muito original e única, diria, ao mundo dos brasileiros, a tentar de colocar essa criatividade em diálogo com aspectos que são mais, digamos, estruturais, como o aspecto do planejamento, o aspecto da gestão, porque eu acho que 3 fatores como estes juntos
podem despertar um potencial enorme, não? Não sei se... Não, eu entendi. Eu me referia também a essa sua experiência internacional te ajudou muito, né? Quando, por exemplo, a comunidade que é criativa e consegue buscar alternativas para superar uma crise, isso ajuda muito, né? Ajuda, sem dúvida. No sentido que eu me dei conta que as minhas experiências internacionais me ajudam a olhar mais a realidade, identificar dentro da realidade, nos relacionamentos com as pessoas, o que são os potenciais, me ajudam a ser mais flexível e mais, como dizer, capaz de identificar caminhos diferentes, alternativas diferentes a situações diferentes. Não sei bem como explicar. A variedade de experiências torna uma pessoa muito mais criativa, flexível, original e, ao mesmo tempo, como posso dizer, metodologicamente preparada, no sentido, a possibilidade de ter realizado na minha vida experiências de trabalho diferentes faz que a aventura de construir, por exemplo, seja uma instituição muito aberta, com muitos relacionamentos internacionais, que, sendo tão pequena, não é tão fácil ter, mas isso é um pouco fruto da bagagem que eu levo comigo. Quais as principais diferenças aqui do terceiro setor do Brasil e em outros lugares que você já trabalhou? Por exemplo, no Peru, né? Ok. As principais diferenças que eu vejo é que, por exemplo, o terceiro setor aqui no Brasil é muito regulamentado, comparado com o Peru. É menos regulamentado respeito, por exemplo, à Itália ou aos Estados Unidos, não? Ou, para entrar um pouco mais em profundidade, a legislação, por exemplo, dos Estados Unidos, um pouco menos aquela da Itália, mas um pouco mais que no Brasil, estão pensadas para favorecer o desenvolvimento do terceiro setor. Se você pensa, por exemplo, na cultura de doação, na cultura do voluntariado, que são muito mais desenvolvidas em países como Europa, como Estados Unidos. Aqui, nesse sentido, tem uma proximidade mais com Peru, tem uma maior, por exemplo, desconfiança sobre, por exemplo, o uso dos recursos. A maioria dos recursos chegam ainda do setor estatal, coisa que não acontece, por exemplo, em outros países, porque se apoia muito o terceiro setor sobre as doações dos privados. Muito bem, nós vamos para o intervalo e a gente volta dentro de instantes. Aguarde. A vida nos traz muitas conquistas, mostrando que todo conhecimento e esforço compensaram em cada detalhe, cada emoção. Estudar na FIA me fez crescer profissionalmente e a conquistar um objetivo maior, que foi a felicidade de ajudar meus filhos numa carreira brilhante. E a FIA compartilha esses sonhos com a melhor estrutura, corpo docente e networking que conduzem ao sucesso e à felicidade. FIA, sua maior conquista. Voltamos com o Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania. Silvia, quem é mais empreendedora, o homem ou a mulher? Pergunta muito interessante, porque se olhamos as estatísticas, nós vemos que, por exemplo, não só as estatísticas, eu parto também dos nossos dados, né? Nós atendemos, 60% são mulheres. As que começam, normalmente são mais mulheres que homens. Porque nós vemos que os nossos dados são bem em linha com as estatísticas nacionais no Brasil e também de outros países, tipo Bangladesh, a Índia. Então, a maioria são mulheres que começam.
O que acontece? Nas primeiras fases de desenvolvimento de um empreendimento, normalmente a capacidade de desenvolver o empreendimento é muito próxima entre o homem e a mulher. Nas fases seguintes, quando já estamos ao nível de fortalecimento do empreendimento, normalmente o homem tem maior sucesso que a mulher. Por quê? Então, bom, nós tentamos dar-nos uma explicação, né? Mas esses são dados a nível internacional, né? Mas nós, já que temos reflexo também nos nossos dados do mesmo fenômeno, então tentamos entender por quê. E no nosso caso, essa explicação que eu posso dar no nosso caso, pode ser que a nível mundial seja outra. O que vemos é que muitas vezes a mulher começa um empreendimento porque desenvolver um empreendimento perto da própria casa permite ficar mais perto da família, dos filhos, acompanhar o crescimento dos filhos. Então, a mulher de fato é como se tivesse dois polos, né, de atração. Ao mesmo tempo, tem outro fator bem interessante, que nós vemos que as mulheres que, digamos, que dão certo, muitas vezes têm maior convencimento, maior certeza, maior capacidade também de projeção do próprio empreendimento que os homens. Então, digamos, daquele grupo, algumas delas são fator de excelência. Então, nesse caso, nós temos alguns exemplos que poderíamos até... Você sabe que o perfil da família brasileira está mudando. Hoje a mulher é responsável economicamente pela família. É assim mesmo. E isso deve ser um motivo que ajuda e estimula a mulher, né, a tomar iniciativa. A tomar iniciativas, né? É isso. Nós temos também alguns dados, mas isso sempre aplicado aos microempreendedores com os quais trabalhamos. E seja a parte de receita, seja o lucro, seja o número de funcionários, normalmente um empreendimento de mulheres é menor que um empreendimento de homens. É isso que podemos... Sim, é isso na média. Mas, como falava antes, tem casos de excelência nos quais as mulheres são muito melhor que... O que dizem é que as mulheres têm mais confiança, né? E cumprem prazos, né? Melhores que os homens, não é isso? Isso é verdade. Normalmente tem uma maior capacidade de atender também os pedidos, né, dos clientes, de todos os stakeholders. Como a realidade, ela é mais afeita à realidade, né? Mais concreta, mais prática. Isso. E você tem conseguido atender muitas pessoas nesse projeto? Sim. Desde quando vocês estão desenvolvendo esse trabalho? Então, nós começamos a trabalhar final do ano 2012, criamos uma linha de base. O que é uma linha de base? Para poder depois avaliar o impacto que as atividades de um projeto geram, é importante conhecer o ponto de partida. Então, o nível, por exemplo, de renda, o nível de lucro e toda a caracterização do público-alvo que se vai atender. Então, nós em 2012, nos últimos meses de 2012, fizemos esta pesquisa muito profunda. Depois, em 2013, começamos através do acesso ao crédito, em parceria com o Banco do Povo Paulista. E em abril começamos com a formação, capacitações, inicialmente em parceria com o Sebrae, depois de forma mais autônoma, e depois em julho começamos, do mesmo ano 2013, começamos as assessorias. Então, este acompanhamento microempreendedor, desenvolvemos toda uma metodologia e o ano passado desenvolvemos um sistema de avaliação de impacto para verificar se o nosso trabalho estava gerando resultados na vida dos microempreendedores e também para identificar que tipo de ações corretivas nós precisamos tomar respeito às atividades que desenvolvemos, os projetos que desenvolvemos. E então esses resultados foram bem interessantes, porque na maioria dos indicadores conseguimos ver um impacto significativo da atividade que desenvolvemos. Então, em termos, por exemplo, de receita, em termos de número de funcionários, de formalização, de lucro, tem um andamento
uma projeção melhor dos microempreendedores que são atendidos através dessas atividades. E outro, então nós comparamos, seja a evolução lá de 2012 até o ano passado, início deste ano, seja entre microempreendedores que são atendidos através dos nossos projetos e microempreendedores que não são atendidos, com os quais temos um relacionamento, então podemos também ter os dados desses estabelecer as diferenças e as então dificuldades isso de cada foi uma possibilidade de darmos conta. Né? E outro impacto é na economia, né? O número de microempreendedores aumentando muda o perfil da economia brasileira. Muda o perfil. Esse é um aspecto muito interessante, no qual eu acho que seria interessante olhar mais, né? Porque essas periferias ativas, essas periferias nas quais os microempreendedores estão se desenvolvendo, têm uma vantagem também para as cidades, porque em uma cidade como São Paulo, olhamos somente ao fator da mobilização entre um lugar e o outro. O fato que se desenvolva mais as periferias, que tenha atividade também econômicas também nas periferias, torna estas áreas mais vivas, mais assim, com vida mesmo, né? É verdade, sendo economicamente ativas, né? Exatamente. Então é uma possibilidade até para levar serviços para estas áreas. Por que digo isso? Por exemplo, as áreas nas quais nós trabalhamos têm um nível de bancarização muito baixo, para dizer quase zero. Não porque os microempreendedores não têm conta nos bancos ou não têm serviços bancários, etc. Mas porque os bancos não estão presentes nessas áreas. Olha que coisa. Então, tem a possibilidade também de desenvolvimento de grandes empresas levando serviços para lá. E produzindo de conhecer um mais. novo olhar da sociedade em relação a essa população que sofreu um preconceito incrível, né? Exatamente. Estamos falando de classes C, D e E, que são as classes mais emergentes no Brasil nesses últimos anos. Então, bom, cada Podemos mudar pode o perfil decidir. da economia brasileira se a gente olhar com seriedade esse projeto que vocês estão realizando. Parabéns pelo seu trabalho, foi um prazer te conhecer. Muito obrigada. E espero receber você outras vezes para contar um pouco do impacto, do aumento, né, desses microempreendedores que estão se desenvolvendo nas periferias da cidade de São Paulo e espero que de outros estados também, né? Eu gostaria de dizer duas coisas a mais, se for possível. A primeira, que para nós seria muito interessante ter a possibilidade, se alguém quiser conhecer não tanto o nosso trabalho, mas essas áreas, esses microempreendedores, nós estamos disponíveis para que se possa conhecer como eles trabalham, porque a Aventura de Construir também se colocou como uma instituição que faz de ponte entre esses microempreendedores e outras realidades que nunca chegariam a conhecer esses microempreendedores, senão através do trabalho que nós desenvolvemos. Então, eu gostaria muito se as pessoas que nos estão escutando, estão acompanhando este programa, tivessem interesse de querer conhecer esse trabalho. E, em segundo lugar, não sei se nós temos, como falava antes, nós desenvolvemos capacitações todos os meses. Este mês, no dia 23 de agosto, terá uma capacitação sobre parcerias, saiba decidir, identificar, diferenciar as boas das ruins. Vai ser no dia 23 de agosto, às 19 horas, na Lapa de Baixo. Depois vou deixar, caso vocês queiram divulgar. Então, com o seu telefone. Ok. Então, o endereço eletrônico é silvia.caironi@aventuradeconstruir.org.br. Tá aí. Tá Novamente, bom? parabéns pelo trabalho. Obrigada. O Observatório do Terceiro Setor dessa semana termina aqui. Mas nós queremos continuar em contato com você. Acompanhe notícias, artigos, nosso programa de rádio e TV e muito mais no portal observatorioterceirsetor.com.br. Envie comentários, críticas, sugestões. Participe do Observatório do Terceiro Setor na construção de uma sociedade mais justa, solidária e sustentável. Até o próximo programa.